Fala Dev, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Pythonando, o melhor canal para você que está em busca da sua primeira vaga como programador Python. E no vídeo de hoje você vai aprender um pattern muito importante, que é o Dispatcher. Ele é capaz de diferenciar o código de um dev iniciante para o código de um dev sênior, um dev mais experiente. A questão muitas vezes, a diferença entre um dev júnior ou planner para um dev sênior não é necessariamente os problemas que ele resolve, porque eu sei que você daí que está assistindo aqui esse canal junto comigo, que você já sabe Python, você consegue resolver o problema que eu vou te apresentar aqui hoje. A questão é como você vai resolver. Será que você vai resolver utilizando um pattern, que é o Dispatcher, da melhor maneira possível? Ou você vai fazer da forma bruta? E vem aqui que eu vou mostrar para vocês qual que é o problema que eu vou propor. Então, basicamente, é o seguinte. Você tem lá um tipo de dado, uma variável x, por exemplo, ela pode ser ela pode ser uma string, ela pode ser tipos de dados diferentes, ela pode ser instâncias de classes diferentes, e a partir do tipo dela, da instância de classe que ela for, você quer tomar ações diferentes. Por exemplo, vamos supor, você tem lá a variável x. Se a variável x for um inteiro, você quer chamar uma função tal. Então eu tenho aqui as funções. Vamos criar elas aqui. Tipo, def processa inteiro. Ela recebe o valor, o dado, né, a informação. E ela mostra aqui um print processando um valor inteiro. E você também tem uma outra função, que é o processa string. Ela vai receber o dado e ela dá um print processando um valor string. Uma string, não precisa nem pôr valor aqui, uma string. Beleza. Aí, dependendo do tipo do dado, da variável x, você quer enviar este valor para uma função diferente. Isso, qualquer dev iniciante já consegue fazer ou deveria conseguir fazer. Muito simples. Você simplesmente faz um if se o tipo de x, type de x, for igual a int, você faz isso, ou ainda, se você for um pouquinho mais experiente, você vai utilizar os isInstance. Então, xx for uma instância de instance, de int, você vai lá e chama processa inteiro e passa o x. Aí você usa um elif, isInstance, ou você pode usar o type igual a int lá, dá na mesma, vírgula str, print, aí você coloca, chama só o processa string. Beleza, x. Perfeito, isso daqui vai funcionar, tá legal. Mas será que essa é a melhor forma de se resolver? E se a gente tivesse um conjunto de funções para cada tipo de dado? Se a gente tivesse vários tipos de dados, várias instâncias de classe? Se a gente estivesse programando de forma orientada a objetos, como que a gente faria isso? E utilizar esse monte de if aqui no nosso código parece muito uma gambiarra. E para isso que existe um pattern chamado Dispatcher. Vai ser uma forma da gente criar uma classe ou uma função que vai receber a nossa informação, e essa classe, ou esse método, ou essa função, fica responsável por chamar as outras funções que é daquele tipo de dado em específico. Então, por exemplo, eu vou criar uma função ou uma classe que vai receber x e ela vai disparar uma função baseada no tipo de dado de x. E existe um Python para a gente programar isso daqui de forma muito pythônica, muito simples, muito bonita, muito enxuta e fácil das pessoas entenderem, o que deixa nosso código muito melhor do que essa forma que a gente está desenvolvendo aqui. Mas antes, pessoal, antes da gente entender como que esse pattern funciona, que eu vou dar exemplos práticos, confundi aqui o R com o L, galera, não reparem, eu preciso dar aqui um aviso para vocês, que é o da PyStack Week 8.0, que é um evento online gratuito onde nós vamos desenvolver uma aplicação completa utilizando a linguagem de programação Python e o framework Django. Caio, não sei Python, Caio, não sei Django, não se preocupa, o evento é para quem está começando também. Você vai participar, você vai entender tudo, nós teremos lives de aquecimento aprendendo Python do zero, live de aquecimento aprendendo Django do zero, só depois a gente vai desenvolver uma aplicação completa utilizando essas tecnologias, para você sair de lá com um projeto completo para o seu portfólio e acelerar muito a sua jornada rumo à primeira vaga como programador Python. O link para você se inscrever está lá na descrição. A gente vai utilizar várias tecnologias. Se você quiser conhecer o projeto completo, eu apresento nesse vídeo, no primeiro link da descrição também. E além de tudo isso, de todo esse conhecimento que você vai adquirir e sair de lá com um projeto completo para o seu portfólio, você vai estar concorrendo a um computador de um sorteio dentro do evento. Então vai lá, primeiro link da descrição e faça a sua inscrição. Beleza? Então vamos lá. Vamos voltar aqui. Vamos fazer aqui algumas lógicas um pouquinho mais interessantes para a gente começar a resolver esse problema. Então, na função processa inteiro, vamos processar, não vamos só mostrar esse print aqui, não. Eu vou dar aqui dado vezes 2, vou multiplicar por 2
E na process_string, eu vou fazer o seguinte, return dado vezes dado.upper. Vai multiplicar, vamos colocar tudo maiúsculo, upper. Beleza. E aqui eu vou ter uma processar lista também. Processar lista. Dado. E aqui eu vou retornar o len da lista. Len de dado. Perfeito. E vou ter uma outra função também que caso a nossa informação não seja um inteiro, não seja uma string ou não seja uma lista, eu vou processar um tipo desconhecido. Processa tipo desconhecido de dado. Beleza. Então vou dar um print aqui, processando tipo desconhecido. Beleza. E vou dar um return aqui nome. Return nome. Então, beleza, eu tenho essas funções aqui. Aqui eu estou utilizando exemplos de tipos de dados básicos, mas a gente vai entender de exemplos mais complexos, exemplos da vida real. Vou dar um exemplo aqui como que a gente poderia implementar esse pattern dentro do Django. Então, fica comigo até o final dessa aula que tem muita coisa para vocês aprenderem. Ok? Então, beleza. Eu tenho lá uma informação qualquer e eu quero criar uma função agora de dispatcher, já que ela vai pegar, essa vai ser uma função que ela não processa nada. Ela simplesmente vai pegar a nossa informação, chamar uma função e passar essa informação para essa função que ela vai chamar. Então, eu posso criar uma função, vou criar aqui uma def dispatcher, ok? Ela vai receber o dado. Dentro dessa nossa função dispatcher, a gente vai criar aqui um processadores. Poderia ser qualquer outro nome. E vai ser um dicionário. Esse dicionário, ele vai ter aqui como chave os tipos de dados que eu vou trabalhar. Então, int, dois pontos. Então, quando for int, eu vou chamar uma função. Qual função será essa? O processo inteiro. Quando for str, eu vou chamar o processa string. E quando for uma lista, list, eu vou chamar o processa lista. Então, olha como que em Python isso daqui fica lindo. Eu posso fazer o seguinte agora. Eu posso dar um processador, vamos... Processador vai ser igual a processadores. E agora eu vou dar um ponto get. O ponto get ele não pega uma chave do dicionário. Então o que eu posso fazer? Eu quero pegar a chave que o tipo dela seja o tipo da informação que eu passei, dado. Então olha que interessante. Quando eu chamar a função dispatcher e passar aqui um valor inteiro, por exemplo, vamos ver o que vai acontecer? Vou abrir aqui meu terminal. Vamos rodar aqui um Python 3 app.py. Aqui ele não printou nada porque eu não coloquei dentro um print aqui. Então print processador. Processador. Perfeito. Vou rodar esse meu código aqui agora. E olha só, ele me chamou uma function. Lembrando que aqui eu não abri e fechei os parênteses. Porque se eu abro e fecho os parênteses, ele vai chamar a função. Aqui eu estou salvando apenas uma referência para a função. Então esse function aqui, ele é uma esse processador aqui, ele é uma referência para aquela função. Então eu posso assumir que processador é a função que ele acabou de capturar. Por que ele capturou a função processa inteiro? Porque o tipo do meu dado aqui, ele é um int. Se o tipo do meu dado fosse uma string, se fosse o nome Caio, por exemplo, olha o que ele ia me dar aqui, o processo string. Então eu já capturei o meu tipo de dado. E o método get dos dicionários do Python, eu posso passar dois parâmetros. O primeiro é qual que é o nome da chave que eu quero capturar, no caso aqui eu estou passando o tipo do meu dado, e eu posso falar um valor default. Olha, se a chave que eu estiver procurando ela não existir, o que eu faço? Eu passo aqui, vamos vir aqui, eu vou chamar uma outra função. Eu falo, olha, se não, qual que vai ser o tipo do dado que eu vou retornar? Retorna para mim o processa tipo desconhecido. Então eu falo o seguinte, olha, se for uma string, um inteiro ou lista, retorna uma dessas funções. Se eu passar qualquer outro tipo de dado que seja, se eu passar o tipo de dado ABC que eu acabei de inventar, ou um booleano, ou um bytes, qualquer tipo de dado que seja, que não esteja dentro desse dicionário, ele vai retornar essa função, processa tipo desconhecido. Então, se eu passar aqui, por exemplo, um true, vamos passar aqui um booleano, true, e executar o meu código, ele vai lá, processa tipo desconhecido. Agora que entra, beleza. Eu posso só retornar, return, processador. Então, processador não é uma dessas funções aqui que eu tenho? Dependendo do tipo de dado que eu passei para a função dispatcher, processador, abre e fecha o parênteses, e eu preciso passar o que para essas funções? O dado. Eu já recebi o dado aqui.
Então, dado. Então, olha como o meu código fica muito mais limpo. Eu tenho só o dispatcher na hora de chamar o código. Eu só chamo o dispatcher e essa função aqui faz todo o resto. Eu não preciso fazer aquele monte de if. Fica muito mais claro o nosso código, é muito mais limpo. Fica muito manutenível esse código. Se eu quero adicionar mais um tipo de dado, é só vir aqui e duplicar isso daqui, pronto. Não preciso criar mais if, verificar mais nada, fazer condições. Tá feito. É muito fácil de manutenção, muito fácil de ler este código. Então, executando aqui, tá lá, ó, processando o tipo desconhecido. Se eu passo a string Caio em minúsculo, ele vai me mostrar. Aqui eu não coloquei um print, né? Faltou aqui print de dispatcher. Beleza. Se eu passar aqui, ele vai mostrar Caio tudo maiúsculo. Se eu passar o número 2, ele vai me mostrar 4, que eu estou multiplicando por 2. E assim por diante. Se eu passar uma lista, ele vai mostrar o len dessa lista. Então, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Posso passar strings aqui também, não tem problema. O número 3 aqui como string, tanto faz, ele vai mostrar 5, que é a quantidade de dados que eu tenho ali dentro. E beleza, essa função aqui ela é um dispatcher. Ela não faz nada, ela não processa informação nenhuma. Ela simplesmente pega a informação que eu tenho e decide para onde, para qual função eu vou enviar esse dado que eu acabei de receber. Isso é um dispatcher, ele simplesmente define qual função será chamada. Isso aqui a gente pode fazer através de um método, só que se você quer evoluir ainda mais o seu código, fazendo dessa forma você já deu um passo acima. Já está melhor do que a primeira forma que eu mostrei. Só que se você estiver programando de forma orientada a objetos, que você provavelmente vai estar, se você está utilizando um Django, por exemplo, da vida, você vai querer utilizar a orientação a objetos dentro do seu código. E você pode deixar isso daqui ainda melhor. O que você pode fazer? Você pode criar uma classe, chamada dispatcher, certo? Aí ela não vai herdar de nada. E ok, essa classe, ela simplesmente vai ter dois métodos. O add_handler, que ela vai adicionar uma função a um determinado tipo de dado, e ela vai adicionar um método chamado dispatch, que ele vai simplesmente disparar aquele dado para alguma função. Então o primeiro método vai ser o def dunder_init dunder. E eu vou passar o self. Esse método eu vou criar uma variável que será um self.handlers, beleza, vai ser igual a um dicionário. Esse dicionário aqui eu vou adicionar um monte de tipo de dado e função, tipo de dado e função. Isso será adicionado de forma automática, então eu não fico limitado ali. Por exemplo, se eu quero adicionar um novo tipo de dado, da forma que a gente estava fazendo anteriormente, o que eu precisaria fazer? Eu precisaria ir lá naquele dicionário, duplicar, aumentar mais uma linha e etc. O que não é tão legal a gente ficar modificando a função. Da forma que a gente vai fazer aqui, em vez de eu modificar a minha classe, caso eu precise adicionar algum outro tipo de dado futuramente, uma nova função futuramente, eu não preciso modificar a minha classe. Eu simplesmente chamo um método dela mesma. E esse método será o def add_handler. Certo? E eu vou mostrar um exemplo como que a gente vai fazer isso, como que a gente poderia utilizar isso daqui em Django, tá? Uma forma prática, porque esses exemplos que eu estou mostrando, eles são bem abstratos. Então, esse método recebe self, beleza, ele vai receber o tipo de dado, então type, e ele vai receber a function também. E o que esse método vai fazer? Ele vai receber, a gente vai chamar dessa forma aqui, ó, tipo dispatcher vai ser igual a dispatcher, instanciei. Aí eu vou passar lá, dispatcher, aí eu vou passar o tipo do meu dado. Então eu posso passar, por exemplo, lá, eu tenho uma variável x é igual a 1. E essa variável que eu quero despachar ela. Então eu faço x, type de x, vírgula, e passo a função. Quando, por exemplo, for int, eu vou passar aqui vamos passar aqui o processo inteiro. Processo inteiro. Aqui, beleza. E aqui eu posso passar int direto. Então, quando for int, eu quero chamar a função processo inteiro. Quando for str, eu quero chamar a processo string. Então, o que vai acontecer? Olha, preciso de uma nova função. Tenho um novo tipo de dado. Eu não preciso mudar a minha classe, eu não preciso mudar o meu método. Eu chamo isso daqui de novo e crio mais uma. Pronto, resolveu o problema. Fica muito mais fácil ainda de dar manutenção no código. Da outra forma que a gente fez com a função, já era mais fácil do que da primeira vez, que eu mostrei fazendo um monte de if. Agora fica o caso perfeito. Você chama um método pronto. Olha só, e como que a gente vai programar esse método? Primeiro eu vou verificar se o type, então que é o nosso tipo de dado, ele not in, se ele não está dentro de self.handler. Handlers.keys, né? Para pegar as chaves do nosso dicionário. Então, se type não estiver aqui dentro, ele vai criar isso pra gente. Então, self
ponto, underline, handlers, na posição type, então vou criar agora uma nova chave no nosso dicionário, vai ser igual a uma lista de funções. Porque às vezes eu quero disparar um determinado tipo de dado para mais de uma função. Então, por exemplo, eu posso ter o processo inteiro e o processo inteiro 2. Um que mostra a multiplicação e outro que mostra a soma. Então, dessa forma, o que eu posso fazer? Eu posso linkar dois tipos de dados aqui dentro. Ó. O int processo inteiro e o int processo inteiro 2. Beleza? Então, eu adiciono uma lista. Eu crio essa posição no meu dicionário como uma lista vazia. Caso esse tipo de dado já não exista, certo? E fora do if, o que eu vou fazer? Eu crio um self.handlers na posição type .append de function. Então, beleza. Se ele já existir, se esse tipo de dado, tipo, primeira vez que eu criei o int lá, o int ele já existe. Da primeira vez que eu criei, não existia, passei, beleza, passei, criei e adicionei. Da próxima vez que eu vou adicionar uma outra função ao inteiro, como ele já existe dentro desse self_handlers, ele vai vir direto para cá, e ele simplesmente dá um append. Caso seja a primeira vez que eu esteja adicionando um tipo de dado, tipo o str, o que ele vai fazer? Ele vai cair dentro desse if, porque o tipo não existe dentro desse nosso dicionário, e ele cria como uma lista vazia. Perfeito? Vamos ver então como que isso aqui está funcionando? A gente pode fazer o seguinte, ó. Vamos fazer agora um print dispatcher underline handlers. Beleza, vamos ver como que está aqui nosso código. Dispatchers not scalable. Que eu passei aqui. Dispatcher. Ah, tá. Aqui, dispatcher.addhandler, que eu passei errado. Esqueci de chamar o método, né? E não vai nunca. Beleza. E aqui. Beleza, vamos dar o nosso print aqui. Print dispatcher.underline handlers. Vamos executar o nosso código. E olha só o que nós temos dentro do nosso handler. Nós temos aqui. Deixa eu até tirar minha. Deixa eu aumentar aqui, que eu acho que vai melhorar, né? Beleza. Deixa eu tirar minha cara daqui. Olha só, nós temos aqui um dicionário. Na primeira posição desse dicionário, nós temos a classe inteiro. Essa classe tem uma lista de funções, que é a função processo inteiro e a função processo inteiro 2. Na outra classe aqui, eu tenho o str, que chama a função processo string. Então, agora, dentro de self.handlers, eu tenho isso daqui. Agora, eu preciso chamar o dispatch, eu preciso criar uma função que vai, de fato, despachar. Então, eu faço aqui dispatch, beleza. Ela vai receber o self e o dado, vírgula, dado. Ok. Agora, o que eu preciso verificar? Eu preciso verificar se o type de dado, vamos criar aqui data, né, que a gente está programando em inglês, data. Se type de data em self.handlers.keys, se ele já existir, significa que existe alguma função para esse tipo de dado. Caso contrário, caso a gente caia no else, a gente chama, vou dar um pés aqui, chamar o processa valor desconhecido. A gente poderia fazer isso. No caso, a gente não vai implementar, mas você poderia. Ok, agora, como ele está ali dentro, eu faço um for. For, por que for? Porque o nosso handler de int, de str, ele é uma lista. Ele pode ter um ou mais funções para ser disparado. Então, for, vou chamar de function, in self.handlers. Agora sim. Agora, o que a gente pode fazer? Ah, aqui a gente tem que pegar, né? Self.handlers.get. Obviamente que a gente quer pegar uma posição. Qual posição? De type data. Certo? 2 pontos. Se eu der um print aqui em function, olha só o que eu vou ter, qual função está sendo atribuída para essa variável. Vou voltar aqui e vou chamar o meu dispatcher agora .dispatch. E vou passar aqui um valor inteiro, por exemplo. Vou executar nosso código e olha só quais foram as duas funções que ele chamou ali, que ele printou. O processo inteiro e o processo inteiro 2. Se eu chamo o Caio, por exemplo, ele vai mostrar aqui o processo string. Processo string. Funcionando perfeitamente. Então, se essa variável aqui era uma referência para uma função, eu posso simplesmente chamar function e passar o data aqui. Data.
E agora, o que essa função aqui fizer, essas funções fizerem, ela vai estar sendo executado. Então, por exemplo, se eu passar Caio minúsculo, ele vai me retornar o que aqui? Ele vai me retornar Caio maiúsculo, certo? É que aqui eu tô com um print aqui dentro, né? Não preciso disso, desse print mais, que a gente pôs só para testar. Beleza, executei, tá lá, Caio maiúsculo. Se eu passar agora um número inteiro, ele vai me mostrar tanto, vai mostrar 2 duas vezes, né? Vou executar novamente, ele vai mostrar 2 e 3. Ah, aqui, tô somando 2, né? Ah, tá, somando 2. Então, 1 vezes 2 é 2, 1 mais 2, 3. Mostrou aqui, ó, 2 e 3. Se eu passasse o valor 10, ele iria mostrar 20 e 12. Se eu passar um valor desconhecido, tipo um true, o que vai acontecer? Ele vai acontecer nada. Por quê? Esse if aqui foi verdadeiro? Não. Então ele vai para fora, não existe nenhum else nem nada. Se eu colocar um else aqui, aí sim eu posso fazer um print aqui. Print desconhecido. Algo do tipo. Isso daqui começaria a funcionar. A gente poderia chamar uma outra função, tipo processa tipo desconhecido. E beleza. Então dessa forma aqui, para mim, é o cenário ideal da gente criar um dispatcher. Fica perfeito. A gente tem um ADD Handler, fica muito fácil de dar manutenção. Putz, cara, agora eu preciso trabalhar com valores booleanos. Beleza, você não precisa mudar a sua função. Porque se você mexe na sua função aqui, no seu método ou na sua classe, o que vai acontecer? Pode ter risco de gerar mais bugs, você precisa criar mais testes. Se você simplesmente vai chamar um método aqui, ó, beleza, pronto. Bool, processa booleano. Pronto, não existe essa função, vai dar erro aqui, mas poderia fazer isso. Você não corre risco de dar problema no seu código. Imagina dar problema em produção porque você mexeu numa função para adicionar tal coisa e quebrou XYZ. Dessa forma, você só está chamando uma função novamente. Você diminui as chances de você ter algum problema drasticamente. Deixa eu voltar minha câmera aqui para o lugar para a gente continuar. Fala, Caio, beleza. Entendi o conceito de dispatcher, entendi como programar, como fazer, mas como que a gente poderia utilizar isso daqui no mundo real? Beleza, legal, mas e aí? Então vamos lá. Vamos vir aqui. Deixa eu apagar essas funções, esse dispatcher aqui, e agora você vai ver o poder dessa classe que a gente criou. A gente estava utilizando essa classe para trabalhar com números inteiros, strings, listas, tipos desconhecidos, etc. Agora a gente vai mudar completamente o nosso contexto e ela vai continuar funcionando. Ó. Vou apagar isso daqui. E ok, imagina o seguinte, vamos trazer para o Django aqui. A gente não vai programar em Django nem nada, mas vamos entender um problema que a gente tem em Django. Quando a gente vai trabalhar com o Django, upload de arquivos com o Django, nós temos duas classes que o Django pode definir. Se o arquivo for muito leve, ou seja, for menor do que um valor que a gente pré-definiu, ele vai salvar esse arquivo em memória até que o arquivo seja salvo de fato, a gente processa esse arquivo de fato. Então a gente tem o nosso memory uploaded file para arquivos menores. Se a gente faz um envio de uma pequena foto, de um JSON, de um arquivo texto, o Django vai salvar esse arquivo temporariamente em memória. Se esse arquivo for muito grande, tipo um vídeo, uma imagem em alta resolução, vai depender do valor que a gente pré-definiu no settings. Se ele for maior do que o valor que a gente pré-definiu, o Django não vai utilizar um memory uploaded file, ele vai utilizar o temporary uploaded file, ou seja, ele vai salvar esse arquivo em disco em um arquivo temporário, em pastas temporárias. Então vai depender do tipo de arquivo. Se ele é um memory uploaded file ou um temp uploaded file. Se ele for um, eu quero fazer um processamento X. Se ele for outro, eu quero fazer um outro processamento. A gente poderia utilizar o dispatcher nesse caso. No caso, o Django já cria essas duas classes pra gente, mas eu vou criar aqui pra vocês pra gente simular o Django. Então, por exemplo, upload file.files.py. Ok, então vamos simular algo que o Django já traz pra nós, tá? Então, vou criar uma class aqui, chamada memory file upload handler, certo? Eu vou dar um def aqui, def dunder init, dunder, self. Isso aqui já existe em Django, tá? Só tô fazendo uma simplificação. Ponto bytes, tipo, os bytes daí da imagem, vai ser igual a xyz. Ok, e eu tenho isso daqui, que é o memory uploaded file, e eu tenho o temporary uploaded file. Temporary file upload handler. Perfeito. Então eu tenho esses dois. Se o arquivo for pequeno, o Django usa esse. Se for um arquivo grande, o Django usa esse. Agora eu quero utilizar essa classe que eu criei para despachar algum tipo de arquivo. Então eu tenho lá o meu file. Então vamos criar aqui um file. Esse file veio lá do Django.
E o Django definiu que ele vai ser um memory uploaded file. Memory... Opa, não vai funcionar, né? Vamos importar. Cadê? From uploaded file. Coloquei file com I maiúsculo aqui. Rename. Deixa eu ver. Files. Ok. Beleza. Aí ele já corrigiu aqui pra mim. Import memory uploaded file handler e o temporary file uploaded handler. Perfeito. Fizemos isso, então o Django definiu que file será um memory file upload handler, já que é um arquivo pequeno. Agora, eu quero chamar essa função dispatcher, nesse caso, para eu processar essas imagens, para eu processar de formas diferentes. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso dar aqui um dispatcher.addhandler. Qual serão os nossos dois tipos de dados que a gente quer trabalhar? O memory uploaded file, certo? E eu vou chamar qual função? O process memory, certo? Vou criar essa função. Def, deixa eu diminuir aqui para ajudar vocês. Def process memory, ela vai receber dado e vai dar aqui um print em processando em memória, ok? E a outra será um def de process temp, dado, dois pontos, e aqui eu vou dar um print, processando em arquivos temporários. Ou você poderia mostrar uma mensagem, arquivo muito grande, envie outro. Então, beleza. Então, vai ser nesse caso aqui. Se for um arquivo pequeno que cabe em memória, beleza, a gente processa. Se for muito grande, a gente mostra essa mensagem. Ok, então adicionei esse primeiro handler e agora eu vou adicionar o segundo. Então, vamos lá. Agora vai ser o temp file upload handler e o process temp. Process temp. Perfeito. Agora é só despachar. Dispatcher.dispatch e agora eu passo file. Quando eu executo isso, vamos voltar aqui com o nosso terminal. Executo o meu código, tá lá, processando em memória. Ah, o Django definiu que esse nosso arquivo aqui, ele é um temporary uploaded file. O que eu faço? Rodo aqui, arquivo muito grande, envio outro. Pronto, muito simples. Essa classe que a gente criou de dispatcher funciona para qualquer caso. Se fosse a gente estivesse trabalhando com inteiro, strings e listas, funciona. Se a gente estiver trabalhando com upload de arquivos, funciona. Se a gente estiver trabalhando com XYZ, vai funcionar. Então fica uma classe muito genérica, muito bem implementada e consistente. Diferente daquela função que a gente criou no começo dessa aula. Que se a gente estivesse trabalhando com inteiro, strings e listas, agora para trabalhar com upload de arquivos, eu precisaria criar uma outra função. Ou precisaria alterar aquela função. Então, precisaria reescrever meu código. O que não é tão legal. A gente está duplicando o código. A gente não quer reescrever um código que já existe. Então, dessa forma, trabalhando com classes, fica bem melhor, tá, pessoal? Eu posso criar um dispatcher. Dispatcher for upload. Aí, depois, eu posso criar um dispatcher for... Aqui, dispatcher for upload. Depois, eu posso simplesmente criar um dispatcher for XYZ. E agora eu dou um dispatcher for XYZ, underline XYZ, ponto add handler, e aí adiciono o que eu precisar. Então eu posso criar quantos dispatcher eu quiser e adicionar os tipos de dados que eu quiser. Fica muito legal trabalhar dessa forma e diferencia drasticamente seu código. Imagina você chegando numa entrevista, os seus concorrentes ali da entrevista fazendo esse desafio aqui com um monte de if e você chega e cria uma classe dessa. Extremamente fácil de dar manutenção, genérica, você não precisa reescrever o seu código, ela é extensível, se a gente precisar herdar ela e criar um outro método para mostrar, por exemplo, às vezes eu tenho lá o dispatcher, aí eu quero criar agora uma outra classe que vai ser o dispatcher plus, inventando um nome aqui qualquer, dispatcher plus, você pode simplesmente herdar de dispatcher. E agora, cara, eu preciso criar um novo método que é o def total keys, por exemplo. Você quer saber quantas chaves tem ali dentro?
Vai lá, beleza, essa classe aqui é completamente extensível. Return, len, você pode fazer aqui de self.handlers. Aqui falta o self, handlers, handlers.keys, e etc. Aí você vai programando. Ou seja, essa classe aqui, ela é extensível ainda, muito simples. Se você quiser manter essa classe intacta, seguindo os padrões do Solid, e caso você precise de uma nova implementação, você pode herdar ela. É muito simples, fica muito melhor dessa forma. Certo, pessoal? Então, o conteúdo que eu tinha para passar para vocês aqui na aula de hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado, que eu consiga ajudar vocês a evoluir um pouquinho no seu código Python, porque isso aqui faz total diferença. Certo? Se você quiser evoluir ainda mais, aprender a programar em Django, sair do evento com um projeto completo, acelerar drasticamente a sua entrevista e ser a sua vaga como Dev Python, participa da PyStack Week 8.0. É um evento de verdade incrível. Quem já participou das outras edições sabe. E cada edição é cada vez melhor. E a gente entrega um projeto inédito em todas as edições. Então, se você já participou, participa de novo, porque vai ser ainda melhor. Vai ser um projeto inédito. Bati no microfone, peço desculpa se incomodou vocês. Então é isso, vai acontecer do dia 2 a 8 de outubro. Você vai ter certificado de conclusão, sorteio de um computador gamer completo, então não tem motivo para você não participar, já que é online e gratuito, beleza? Vai lá, primeiro link da descrição e eu vejo vocês dentro do evento. Tchau, tchau, até mais, galera. Fui!